Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Portugal é o país europeu que menos gasta com as despesas sociais. A notícia é avançada hoje na edição do Jornal de Notícias, que dá conta ainda que nos últimos 2 anos o país cortou mais de 3 mil milhões de euros em despesas sociais. Mais de 3 mil milhões e meio de euros foi quanto Portugal cortou na despesa social em apenas 2 anos, entre 2011 e 2012. O número faz com que o nosso país seja aquele que mais cortou neste tipo de despesa na Europa. Um número que também se aproxima dos tais 4 mil milhões que o Governo terá de cortar nas funções do Estado entre 2013 e 2014. Portugal tem neste momento uma média abaixo da europeia no que a gastos ou despesa social diz respeito. Mesmo assim, este número não serviu para a meta da Troika de tornar o Estado mais pequeno, menos dispendioso, uma vez que houve um agravamento da recessão que se espera, este ano, ser de 1,9% e não de 1%, como apontavam as previsões do final de 2012. Os indicadores sociais, como a taxa de desemprego, não são animadores. Por isso, a 7ª avaliação da Troika ao nosso país pode muito bem servir para suavizar o programa de ajustamento. Desde segunda-feira que os representantes da Troika se encontram em Portugal e por cá ficarão por mais 2 semanas para analisar o cumprimento do programa, mas também, ao que tudo indica, para alargar as metas do programa para a redução do déficit público e assim evitar que o país entre na tão falada espiral recessiva. Mas a 7ª avaliação pode trazer novas surpresas. O Governo poderá apresentar o Plano B para 2013, aquele que fará com que o país poupe 800 milhões de euros e assim se aproxime das metas do déficit. Mas de onde poderá aparecer essa quantia? Hoje mesmo, o secretário-geral do PS garantiu que o partido não aceitará mais medidas de austeridade, caso alguma coisa seja proposta nesta avaliação. Também o presidente da Caritas em Portugal reiterou hoje que o Governo tem de dizer à Troika que o povo não aguenta mais sacrifícios. A menos de um mês para o fim do inverno, a gripe continua a dar cartas. Na última semana apareceram novos casos de gripe A. O Ministro da Saúde diz que não há motivo para alarmes, mas adverte que a vacinação ainda é possível. As máscaras estão de volta a algumas unidades hospitalares. Na última semana, cresceu o número de pessoas internadas com sintomas de gripe A. Segundo o Diretor-Geral de Saúde, não há motivo para qualquer alerta, uma vez que a situação está de acordo com o quadro da gripe para esta época. O Ministro da Saúde também não vê motivo para alarmes, mas afirma que os cidadãos estão ainda a tempo de recorrer à vacinação. A atual vacina sazonal da gripe protege contra 3 vírus, incluindo o da gripe A. Alguns centros de saúde estão a fornecê-la gratuitamente a outros grupos da população, para além dos que são considerados grupos de risco. Pelo menos 20 pessoas estão internadas em estado grave com o vírus da gripe A, inspirando cuidados. O vírus que está a afetar os doentes é o mesmo que provocou uma pandemia em 2009-2010, com mais de 18 mil mortes em todo o mundo. Em Portugal, houve 122 mortes e mais de 160 mil casos. No próximo dia 8 de março, os calendários mundiais vão assinalar o Dia Mundial do Rim, um dia importante para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, já que o nosso país é o número 1 mundial em termos de colheita deste par de órgãos. A primeira transplantação renal em Portugal foi feita em 1969. Mais de 4 décadas se passaram desde então e hoje em dia o nosso país é líder mundial na colheita de rins. Só no ano passado foram colhidos 555. E como o indivíduo consegue ter uma vida normal com apenas um rim, a doação de um órgão saudável é incentivada, já que significa tudo para um doente renal. O que os rins fazem é filtrar as toxinas que são acumuladas, que são produzidas ou que são ingeridas pela alimentação. Todas essas toxinas, o rim funciona quase como se fosse um funil e deixa passar para a urina aquilo que não é preciso, o que é resultante do metabolismo do corpo, e estamos a falar de ureia, creatinina, o potássio, e que é eliminado na urina. Isso é a principal função, é aquela que nós conhecemos melhor, digamos que a população em geral conhece melhor, que é o filtro do corpo. Em Portugal existem 16 mil doentes em tratamento de substituição renal.
E embora sejamos o país com mais colheitas e doações, a lista de espera é ainda muito longa e o número de pessoas em risco mantém-se elevado. Em indivíduos de risco ou situações de risco, estamos a falar de doentes diabéticos, hipertensos, idosos com excesso de peso, pessoas que têm outros familiares na família que já têm doença renal, esses doentes têm que ser rastreados de uma forma mais intensa. Então têm que fazer análises de uma forma mais frequente, ir com mais frequência ao médico de família, fazer análises que são análises simples, como eu lhes estive a dizer. Muitas vezes é só uma tirinha na urina para nos dizer que está a perder sangue na urina ou proteínas, ou análises do sangue, que nós medimos um determinado produto do sangue, que é a creatinina e a ureia, que nos dá a percentagem de funcionamento do rim. E para ter rins fortes e com bom funcionamento, especialistas aconselham um estilo de vida saudável. Ou seja, caminhe pelo menos meia hora diariamente, tente afastar o sal e as gorduras da sua alimentação e tenha muito cuidado com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E lembre-se, beba água, o seu corpo e, sobretudo, os rins agradecem. No dia 8 de março, assinala-se o Dia Mundial do Rim e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove a data com campanhas de sensibilização para a doação deste importante par de órgãos. Dar vida e receber vida é o tema da iniciativa. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia associa-se todos os anos às Sociedades Internacionais de Nefrologia na comemoração do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim este ano vai ser a 8 de março. E a Sociedade tem várias iniciativas, nomeadamente de ações de informação em universidades séniores, nas escolas, nos liceus, nos vários meios de comunicação social, quer de imprensa escrita, quer em todos os média possível, e, portanto, no fundo, este ano o tema do Dia Mundial do Rim vai ser o transplante renal e a promoção da doação, é doar vida e receber vida. Entre nós, cerca de 800 mil pessoas sofrem de doença renal. Os sintomas de que algo está mal aparecem geralmente numa fase avançada, quase que silenciosamente. Portanto, pelos seus rins, pare, escute e olhe. Um rim pode salvar uma vida, talvez até mesmo a sua. Seguimos agora com a atualidade regional. Um incêndio, ontem, ao final da manhã, destruiu parte das instalações do Círculo Universitário do Porto, na Rua do Campo Alegre. O Círculo Universitário do Porto é uma casa apalaçada que funciona como um clube para docentes da universidade. As chamas consumiram a chaminé, propagando-se pela estrutura de madeira do edifício antigo, e foi preciso derrubar parte do telhado para combater o incêndio. Não houve feridos, mas os danos materiais foram avultados. Estiveram envolvidos no combate às chamas 19 bombeiros e ainda 6 viaturas. Os 14 municípios de Braga conseguiram em 2 anos cortar o endividamento em 12,8 milhões de euros. No entanto, e apesar dos esforços, a dívida por habitante em 2011 era de 472 euros. Faf e Barcelos estão no topo da tabela de esforço, deixando para trás Amares, Vieira do Minho, Vila Verde e Vizela. Sendo que Vizela é considerada a única Câmara do Distrito em desequilíbrio estrutural. Estes dados são referentes à dívida só das câmaras, excluindo a das empresas municipais, pelo que os valores das responsabilidades totais dos municípios será superior. Os dados foram disponibilizados ao JN por João Carvalho, o coordenador do Anuário Financeiro dos municípios. Os jovens que optarem por alugar casa no Centro Histórico de Ponte de Lima vão ter a ajuda da autarquia no pagamento da renda, uma ajuda que vai até aos 40%. Segundo o autarca de Ponte de Lima, este apoio vai-se reduzindo ao longo dos 3 anos de aplicação do Programa Municipal Centro com Vida e tem por objetivo revitalizar o Centro Histórico da cidade. Os jovens interessados podem fazer a candidatura a partir de 1 de março e, segundo o regulamento, abrange também cidadãos com idades entre os 18 e os 40 anos ou casais em que um dos elementos pode ter até 42 anos. Em qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa pode virtualmente visitar o cemitério paroquial de Fão e, se quiser, pode deixar condolências ou sentimentos de saudade. A Junta de Freguesia de Fão criou um site na internet, no mínimo inovador, onde os familiares e amigos poderão prestar homenagem aos falecidos.
A própria família poderá deixar registros fotográficos de vídeo ou texto dedicado ao familiar. O autarca de Fão diz querer alterar a relação que os vivos têm com os mortos e diz mesmo que a freguesia pretende envolver as escolas no projeto com o objetivo de transformar o espaço num acervo histórico de Fão. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. A visita é obrigatória este ano e aqui fica o convite. É uma tarde solarenga como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nasoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. Seguimos agora com o comentário do Jornal Regional, hoje com Albino Almeida. Seja bem-vindo ao Jornal. Viva. Albino Almeida, hoje Cavaco Silva diz que os jovens empresários da economia pós-Troika podem ser o motor da mudança desta mesma economia. O Presidente afirmou mesmo, hoje num encontro, que não é possível discutir o futuro sem ouvir esta nova geração de empreendedores. Mas quem são os empreendedores de hoje? Que jovens são estes? Pois, eu vi as notícias e vi, de facto, um grupo de jovens juntos a Presidente da República, alguns não tão jovens como isso, para falar a verdade, e já até conhecidos, e, portanto, eu diria que nós não podemos, eu não quero olhar para o país, já temos dito nesta estação, noutros programas, eu não quero olhar para o país no Troika e no pós-Troika, porque acho que cada vez mais as pessoas percebem que a Troika foi um embuste que nos aconteceu. Há até já líderes políticos insuspeitos como Carlos Carvalhas, que afinal admite, depois de Daniel Oliveira, admitem que afinal o primeiro-ministro Sócrates, se tivesse tido apoio, talvez tivéssemos evitado o resgate, como aconteceu com a Espanha e como se vê hoje, também não deixará de acontecer com a Itália. Eu acho que foi uma deriva totalitária que nós tivemos, imposta por uma crise bancária, que aliás, como agora também se percebe, também não permite, de facto, que a economia recupere, e é isso que me está a preocupar, porque estes jovens empresários não são do pós-Troika, são do antes, muito antes da Troika, já cá estavam, muitos foram para o estrangeiro, é bom que o país tenha esta consciência, mesmo antes do Primeiro-Ministro lhes sugerir esse caminho. Eu conheço muitos jovens, já há muitos anos, que estão hoje nos Estados Unidos, que têm a minha idade, e que lá se afirmaram fazendo coisas que aqui não tinham saído. Olha, dou-lhe, por exemplo, uma ideia. Poucos portugueses, mas talvez os nortenhos conheçam o Soajo. A aldeia do Soajo tem N empresários de grande potencial nos Estados Unidos, com uma grande fortuna à sua frente. E, portanto, é uma vida de imenso sucesso na costa dos Estados Unidos, entre Boston e Nova Iorque, que é justamente a porta de entrada nos Estados Unidos, ou seja, mal puseram o pé no degrau, na América já estavam a fazer fortuna, estão hoje muito bem. E, portanto, no Soajo estariam hoje certamente a apacentar ovelhas, caso ainda lá estivessem, e, portanto, como vê, nós não temos empresários pós-Troika, com o devido respeito, e percebo a ideia da pergunta que me faz. O que temos foi sempre empresários, capacidade empresarial. Claro que
A Troika e os troiquianos e aqueles que iam ir para além da Troika fizeram o papel dos velhos do Restelo. Acharam que nós tínhamos que andar 60 anos para trás. E eu temo bem que nós estejamos mesmo, não com 60 anos, espero sinceramente, mas que estejamos hoje com um problema muito sério, que é o problema da banca não querer apostar nas ideias dos nossos jovens. A banca hoje quer olhar para a atividade empresarial sem riscos e por isso prefere para a sua própria atividade empresarial, que é emprestar dinheiro sem riscos, e por isso prefere emprestar ou viver das dívidas soberanas, não é? E, portanto, já estão a afiar o dente em relação à putativa instabilidade em Itália para subirem os juros todos estes países do sul da Europa. E, portanto, eu espero, sinceramente, que o Sr. Presidente, que aliás é um economista e financeiro consagrado, comece a dizer à banca que isto não pode ser assim. E, portanto... Até porque a própria banca tem se capitalizado junto do empréstimo que nós tivemos. Mas, Delfina, a banca exatamente. A banca descapitalizou-se na bolha imobiliária, depois emprestando às pessoas quando as induzia a comprar agora e a pagar no ano a seguir, e portanto, teve aqui imensos prejuízos e agora está a tentar compensá-los com o único negócio seguro, que é investir na dívida soberana. Por isso, nem quero ouvir falar, é emprestar às empresas. E, portanto, era importante que o Sr. Presidente da República fizesse com que a banca mensalmente nos dissesse, depois de tantos milhões que recebeu dos nossos impostos, somos nós que vamos pagar aquilo, em boa verdade, em todos os meses, quanto é que está a emprestar exatamente à indústria importadora, à indústria transformadora e, curiosamente, aos projetos de empreendedorismo. Penso que o Sr. Presidente da República pode ter aqui ele foi, aliás, quadro do Banco de Portugal, pode ter aqui uma tão boa intervenção quanto esta, que seria todos os meses nós tivéssemos do Banco de Portugal um indicador de quanto é que a banca está a emprestar às empresas, aos pequenos negócios e também aos jovens empresários, porque sem apoio financeiro não podem ter muitas ideias, mas infelizmente neste momento não têm dinheiro, coisa que no passado não acontecia, não é? Porque no passado sempre se dizia uma boa ideia e acaba sempre por ter alguém que a financie, coisa que agora infelizmente não está a acontecer. O Presidente diz também que não é possível então discutir o futuro sem ouvir esta nova geração de empreendedores. Ou seja, como é que se pode ouvir também as necessidades dos jovens empreendedores e daqueles que ainda querem ser empreendedores? Sabe, eu olho com muito respeito para o Presidente da República. Aliás, estive há um ano e tal com ele, ou faz agora um ano, num roteiro que ele fez nascer em Portugal. Estamos com um problema da demografia. Ter jovens já é uma coisa complicada porque não nascem. Segundo, levá-los a este nível de conhecimento e vontade de empreender é uma tarefa que o Sr. Presidente da República está muito bem colocado para avaliar da dificuldade e do que isto significa de um ouro passageiro que nós temos neste momento. E, portanto, eu acredito que o Sr. Presidente da República possa ter aqui um papel fundamental, que é justamente o de fazer mais iniciativas destas e, por exemplo, daqui a meio ano, tentarmos perceber daqueles jovens que lá estavam, quantos conseguiram arrancar com o seu negócio e o que é que está a acontecer àquilo. Dou-lhe um exemplo que tem que ver, o Governo quer hoje mudar os cursos do ensino superior, quer alargar os cursos de especialização tecnológica. Pois bem, quero dizer-lhe que algumas escolas já estão a procurar, com as empresas das zonas onde se situam, criar nichos de criação de empresas, criar incubadoras de empresas com jovens, veja bem, que terminem os seus cursos de especialização tecnológica e que queiram investir. Para isso precisam do apoio de empresas que já lá estão, que fazem estas incubadoras, precisam também do incentivo do Sr. Presidente da República. Portanto, eu acho que o país está a mexer, independentemente de nós estarmos numa circunstância para a qual fomos empurrados por os senhores da banca, que agora, curiosamente, estão a demorar a fazer a parte que lhes cabe. Mas mesmo assim, os agentes locais têm tido um importante papel neste momento, ou estão a ter fundamental, na resposta? Repare, para criarmos incubadoras, as organizações empresariais locais em torno das escolas secundárias e também dos institutos politécnicos vão ter aqui uma palavra muito importante a dizer. Estas incubadoras, o que é que farão? Farão com que os nossos jovens que acabam uma licenciatura de grau 5, que não é uma licenciatura superior, mas é suficiente, e posso dizê-lo porque as minhas filhas, uma delas frequenta o 7 e, portanto, saíram pela via tecnológica com 400 horas de estágio, para quem está lá em casa 5 meses de estágio numa empresa real, a ocupar um lugar muito específico, a ter que entregar um relatório, significa que os jovens ficam com uma formação suficiente e necessária para desempenhar uma função qualificada, aquilo que nós muitas vezes vemos, o país não tem técnicos superiores, sem terem que ser licenciados. Mas este é um problema que já se fala há muitos anos. Pode ser um bom caminho. O ensino tecnológico. Então porquê que já se fala há tantos anos deste ensino tecnológico?
porque é que não se cumpre, ou porque é que não se cumpre Sabe, o patamar Delfina, desejável? eu penso que nós, na nossa cidade do Porto, temos aqui muita gente que se viesse aqui ao seu programa, por exemplo, Salvato Trigo, por exemplo, Joaquim Azevedo, por exemplo, Marcos dos Santos, interrogados sobre isso, perceberia porque é que nós temos uma guerra que não faz sentido entre ensino profissional, ensino tecnológico e ensino superior. O que faz sentido é valorizar estas ofertas ao lado dos jovens, porque os cursos de especialização tecnológica têm tido uma grande procura nos últimos anos. Sabe porquê? Porque eles, de facto, constituíram-se como um ano zero antes da entrada da universidade. Os jovens, através desses cursos, através de uma prestação muito exigente do ponto de vista do conhecimento e também de um estágio, o tal estágio de 400 horas, criam pré-requisitos para frequentar um curso universitário em linha com aquilo que foi a sua opção quando optaram pelo CET. E, portanto, há aqui vários caminhos. Portugal tem sido, desculpe uma expressão, um país pouco empreendedor nesta matéria. Isto foi muito financiado, agora está numa crise de financiamento enorme, mais uma vez a questão do financiamento, mas acho que pode ser uma boa oportunidade e acho que este Governo, nesta matéria em concreto, já o disse ao Secretário de Estado da Educação, um homem, ele também do Norte, aqui de Matosinhos, já disse ao Dr. João Granges que o Governo pode ficar na história com esta iniciativa, em ligação do ensino secundário com o ensino superior. Aliás, e eu sem dizer, já entramos mesmo no nosso segundo tema, o Secretário de Estado do Ensino Superior deu então conta na semana passada que o Ministério da Educação está a preparar a criação de novos cursos do ensino superior. É um mercado de trabalho que tem de alguma forma de dizer aquilo que necessita, ou as qualificações que gostaria de ver num jovem? Sabe, Ou há perigos nisto? Há perigos porque pode ser, por um lado, o desincentivo a prosseguir ensino superior, mas eu acho que aí as escolas têm a obrigação de dizer aos jovens, olha, tens um rendimento que pode levar ao ensino superior, e há outro perigo, que é o facto de que o próprio Estado, que nisso está a ser também muito madraço, desculpa a expressão, vir a utilizar estes técnicos superiores para prover lugares onde até hoje era necessária uma licenciatura com a perspectiva de que lhes pagará muito menos. Isto é que é o perigo que efetivamente está aqui. Mas continuo a dizer a mesma coisa. Há muitas áreas onde nós precisamos de técnicos superiores, pessoas que saibam fazer muito bem, que não precisam concretamente de uma licenciatura. Agora, há uma matéria sobre a qual nós vamos ter que nos entender, que é definir muito bem, desde o Estado às empresas privadas, exatamente o que é que queremos com a especialização tecnológica em vários níveis e depois aquilo para o qual precisamos de um perfil de ensino superior, valorizando uma e outra iniciativa, sem pagar pior a uma, não é? E fazendo uma escolha de técnicos superiores que deviam ser licenciados, mas talvez sirvam porque assim pagámos-lhes menos. E este debate vai ter que ser feito na nossa sociedade. Mas, entretanto, como eu digo, independentemente do que a sociedade faz, a nossa juventude está aí, move-se por interesses, vai à procura da que no meu tempo também ia, que era, nós queríamos acabar um curso e rapidamente termos uma profissão e estarmos a ganhar dinheiro. Continua a ser isso a grande motivação. Exatamente. Continua a ser a grande motivação dos jovens. Devem ser muito bem orientados vocacionalmente, porque também não faz muito sentido que nós que temos objetivos 2020, temos que ter uma população de entre os 25 e os 40 anos com determinada percentagem de jovens com licenciatura, agora os fôssemos perder. Devemos continuar a incentivar uma opção clara pelas vias de ensino, quem tem condições deve ir o mais longe que puder, mas efetivamente há uma grande necessidade de técnicos intermédios superiores, que podem ser, de facto, trabalhados a este nível, através de cursos sempre de banda larga, que permitam também a estes jovens, como tem permitido até agora, que possam ingressar no ensino superior. Esta iniciativa estará reservada, ao que tudo indica, ao ensino nos institutos politécnicos. Sim. Também é uma forma de acabar um bocadinho com as guerras de que falava há pouco, entre privados, públicos, politécnicos. Repare, Delfina, nós temos, porventura, hoje, uma grande dificuldade, por exemplo, de diálogo entre os diversos ciclos de ensino nas escolas, porque quem está lá em casa certamente não sabe que os professores do primeiro ciclo são formados nas escolas, nos institutos politécnicos, e os professores do terceiro ciclo e secundário são formados nas universidades. Isto para mim foi sempre uma grande perplexidade. Portanto, parecia que era necessário distribuir o mal pelas aldeias e para uns terem alunos e outros não, tinha que se fazer isso. Eu continuo a pensar que o debate tem que passar justamente porque eu dizia antes, isto é, quais são as profissões e os perfis que precisam de uma licenciatura e o tempo dessa licenciatura, visto que temos Bolonha, temos primeiro ciclo, mestrado, doutoramento, etc. Portanto, seguramente haverá profissões que precisam disto tudo, haverá profissões que precisam de menos. Agora, têm que ser todas dignificadas, compreende? E por isso nós muitas vezes dizemos não temos técnicos qualificados em muitas áreas. Eu considero que um bom técnico qualificado na área dos serviços
do turismo, por exemplo, que é um cluster, um técnico qualificado na área da indústria do vinho, ou, digamos, da produção do vinho, é um técnico qualificado, pode-se conseguir com uma formação desta natureza, ligada à terra, ligada ao sítio onde os nossos jovens nascem, dando-lhes capacidade de empreendedores, porque muitas vezes é a partir, repare, Braga neste momento, porque é que tem neste momento uma técnica de curar o cancro, está a desenvolvê-la, porquê? Porque houve um primeiro-ministro tão mal compreendido, que a história fará a justiça daqui a uns anos, provavelmente muitos, porque tinham um feitio que nós conhecemos chamado José Sócrates, mas que lá pôs o centro da nanotecnologia. Se não estivesse lá, estes licenciados não tinham chegado lá. E, portanto, nós estamos, de facto, a criar condições, e eu espero que haja esta visão. O Sr. Presidente da República deu aqui um grande... Aliás, não é por acaso que ele, no primeiro governo de José Sócrates, apoiou muito a linha do Ministério da Educação de então. Porque teve uma vertente muito tecnológica. E aqui vale a pena, exatamente, e aqui vale a pena dizer que ainda há dias um grande professor da Universidade do Porto suspirava pelo anterior ministro, dizia ele, suspirava, depois de ter tido grandes presencias com ele, suspirava bastante pelo anterior ministro do Ensino Superior, justamente porque sem esta capacidade de levarmos os jovens o mais longe possível, incentivá-los a serem empreendedores e dar-lhes as condições para empreenderem, efetivamente Portugal, não interessa agora aqui a Troika ou não, interessa criar estas condições e depois o Sr. Presidente da República, desculpem-me a franqueza, mas enfim, quando eles dizem que a gente aguenta, eles também têm que aguentar esta linguagem, tem que começar a puxar semanalmente as orelhas aos banqueiros, mas torcendo um bocadinho para os fazer cumprir também o desígnio nacional, que é financiar a nossa economia, sem o que não haverá saída para Portugal. Uma última questão. Muitos jovens estão a desistir, outros a fugir, se posso aqui empregar este termo, do ensino superior por causa dos custos. Estes novos cursos poderão ser mais em conta para as famílias? Era isso exatamente que eu há bocado dizia. E seguramente porque são financiados por fundos europeus e, portanto, seguramente a oferta... Podem ser. Mas é como eu digo, nós temos que continuar a defender a permeabilidade e que os jovens possam prosseguir. Portanto, este debate faz sentido na nossa sociedade. Há um conjunto de jovens, nós precisamos de técnicos superiores em muitas áreas, que podem ser bem capacitados para uma profissão, mas o desígnio do país tem que ser sempre levar a que os jovens possam prosseguir os seus estudos o mais longe possível. E por isso temos que encontrar aqui um caminho entre a realização dos jovens enquanto profissão, mas nunca perderem de vista que devem ir sempre o mais longe que puderem. E os que tiverem condições e tiverem disponibilidade, fundamentalmente, porque muitas vezes nem é uma questão, diria eu, o Estado tem aqui que ser muito coerente. Tem que impedir que alunos de grande desempenho, que as escolas percebem rapidamente, possam deixar de ir o mais longe que puderem ir, em função da sua situação económica. E esse é o cuidado que é preciso ter. Ou seja, nós não podemos correr o risco de criar vias para pobres, vias para ricos que andam lá anos e anos e anos e anos, demoram 7 ou 8 anos a acabar um curso de 4. Isso significa, e nós temos esses dados, significa que as famílias empurram para tentar chegar à licenciatura, mas de facto não é por ali que eles queriam ir. Portanto, uma grande orientação vocacional e depois um financiamento dos estudos aos alunos que permeie efetivamente o mérito, que é uma coisa que eu tenho ouvido falar pouco, não é? Nós sabemos que os cursos de ensino superior são muito diferenciados, o Estado devia estabelecer custos de matriz. Um curso de engenharia tem que ter um custo de matriz igual. E o jovem de engenharia saber, eu se for um bom estudante de engenharia, tenho 90% do custo pago. Porque nós temos um custo, sabemos quanto aquilo custa e sabemos o que estamos a dar ao jovem. E este debate também está por fazer. Eu espero que seja feito para não perdermos um trabalho que viemos a fazer até agora, que a sua pergunta deixa entrever. Nós podemos estar a perder esse trabalho, ou seja, aquilo que aqui a sua pergunta claramente coloca estaremos provavelmente já a interromper a carreira a muitos destes jovens que daqui a uns anos podiam estar com outro Presidente da República a falar de empreendedorismo ou alguns até nos centros de nanotecnologia também a trabalhar para a descoberta. Olha, por exemplo, desta questão do RINS, para o desenvolvimento do RINS, que no dia 8 se comemora e eu sou sensível a essa problemática. Agradeço-lhe aqui o seu comentário neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E agora as previsões do tempo para amanhã. Aguaceiros para o norte e centro do país, o sul com o céu nublado, mas sem chuva. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 10 graus para o Porto, 11 para Lisboa, 14 graus é a máxima para Faro. A informação regressa mais logo. Até lá, boa noite.